Fala, fermentadores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Fermenta na Estrada, o podcast do projeto de ciência itinerante Fermenta Móvel. Meu nome é Guilherme Martim, eu sou professor aqui do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e vou apresentar hoje para vocês um pouquinho desse projeto Fermenta Móvel, e para isso eu trouxe aqui a minha amiga querida do Departamento de Nutrição e Saúde aqui da UFV, Luísa Carla Vidigal Castro, também conhecida como Luísa CVC. Na minha casa a gente chama você de Luísa CVC. Suzana fala assim, a Luísa passou na padaria. Fala, foi a Luísa CVC? Ela fala assim, foi, então eu sei que é você, Luísa. Lembrando que são as iniciais do meu sobrenome. Guilherme, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fala aí, fermentadores, muito bom. Agradeço aí pelo convite, né? E, Guilherme, gostaria de saber como que surgiu essa ideia do Fermenta Móvel, né? Você, como professor de microbiologia da UFV, de onde surgiu essa ideia? Você tão motivado, a gente, né, percebe aí toda sua empolgação, né, com esse projeto. Conta um pouquinho pra gente como que nasceu essa ideia. Então, Luísa, eu já trabalho com fermentação há um tempo, né? Os projetos de pesquisa que eu coordeno aqui no Laboratório de Microbiologia de Produtos Fermentados, eles são voltados para a temática da fermentação de alimentos e bebidas, né? Sempre focando na microbiologia do processo. E curioso que isso, na verdade, essa minha paixão pelos fermentados, ela veio primeiro do lado pessoal e depois isso acabou se refletindo num lado profissional. Então, comecei, como a maior parte dos fermentadores, né, começam fazendo algumas experimentações em casa, então produzindo kombucha, produzindo chucrute, os pães, né, de fermentação natural também. E esse interesse pelo mundo da fermentação de alimentos, ele acabou depois sendo transferido para o lado profissional. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver algumas pesquisas nessa área. E, paralelamente, também durante as aulas, né, das disciplinas que nós ministramos no Departamento de Microbiologia da UFV, isso foi demandado em algum momento, né, para falar da fermentação de alimentos, para falar da fermentação de bebidas, e eu comecei a investir um pouco mais nisso. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo que muitas pessoas não conhecem, né, muitos alimentos fermentados, que são até mesmo alimentos mais clássicos, como chucrute, por exemplo, né? Muita gente nunca experimentou, né? Nunca teve a oportunidade de provar. Então, eu comecei a levar para as aulas diferentes tipos de alimentos e essa degustação, né, durante essas atividades didáticas, ela se mostrou como uma estratégia interessante, isso despertava interesse nas pessoas. Então, pensei, depois de um tempo, né, dessa experiência, se essas pessoas que não conhecem, muitas vezes não podem vir até a gente, né, a gente acaba promovendo cursos, né, de extensão, então tem público vindo até a universidade, mas aí deu um estalo e eu falei, não, se nem todos podem vir até a UFV, né, porque não levarmos esses conhecimentos para as pessoas. Então aí surgiu a oportunidade de criar um projeto de ciência itinerante. Então, para quem está ouvindo e não sabe o que é ciência itinerante, é a gente levar esse conhecimento que é gerado dentro da universidade para as pessoas e tem esse aspecto da mobilidade. Então, a ideia do Fermenta Móvel é adaptar um veículo. Então, a gente acabou de adquirir um veículo. A cara desse veículo ainda é uma surpresa, porque a gente vai revelar isso depois num evento de lançamento mais para frente. Então, a ideia é que a nossa equipe saia dentro desse veículo e vá para cidades, né? Aqui, primeiramente, as cidades ao entorno de Minas Gerais, em torno de Viçosa, e depois a gente vai para outros estados também, levando um pouquinho desse mundo da fermentação para as pessoas. Então, o projeto veio dessa ideia, veio nesse sentido. Muito bacana, né? Eu lembro em 2022, quando você fez a submissão do projeto, né? Fala pra gente a questão do financiamento, como que tá? Esse projeto ele tem o financiamento então, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Governo Federal, também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, e, claro, tem o apoio da Universidade Federal de Viçosa. Então, com esse recurso em mãos, agora a gente tem condições necessárias para levar esse projeto e para espalhar a fermentação aí para todo mundo. Muito bacana. E ouvindo você contar aí, né, da sua história pessoal, que lembrando, quando eu era criança, lá em Porto Firme, uma cidade aqui próximo de Viçosa, meus pais, eles tinham uma propriedade pequena, né, e meu pai tinha algumas cabeças de gado e tinha produção de leite. Então, eu cresci vendo minha mãe, meu pai produzindo queijos e iogurtes com excedente de leite, né? Tudo para o alto consumo. Que é muito comum em Minas Gerais, né? Aquela Isso. roça, né? Que Exatamente. o pessoal costuma falar.
E foi isso, então, que te despertou Sim, também para esse então, interesse? cresci, né, vendo meus pais fermentarem, né, no ambiente de fermentação mesmo. E era muito bacana, porque eu acompanhava todo esse processo, né? Bom, minha mãe também sempre gostou muito de fazer pães artesanais, sabe? E hoje, né, eu procuro fazer isso para minha família, com minhas filhas. O que você mais gosta de Bom, produzir? sempre na correria aí do dia a dia, né? Sempre procuro dedicar um tempo aí para fazer pães caseiros. Gosto de fazer também o iogurte, o famoso iogurte infinito, né? Que vou tirando a isca e tá sempre produzindo mais iogurte caseiro. Gosto muito também de cultivar kefir de leite. E com aquele iogurte do kefir, costumo dessorar e colocar alguns temperos, colocar tahine. Meu marido gosta muito do... Olha só. Fica tipo um grego, sabe? Com, né, tahine, fica muito Você bom. tem algumas receitas na manga, então, Luísa? Tem algumas E receitas. você tem uma que eu já vi que... Não sei se você lembra. A gente estava dando um curso, né? Tipo, um curso de extensão lá no seu laboratório. E aí a gente estava preparando kefir de leite. Isso. E aí tinha o pessoal lá preparando. A Luísa falou, tem uma receita fantástica aqui de kefir. Pegou um bloco de goiabada, lembra? Foi mesmo. Botou no liquidificador lá, misturou tudo. E eu falei assim, cara, será que isso vai dar certo? Aí depois, claro, né? É a coisa da mineirice, assim, junta, né? A coisa do leite, do lácteo com a goiabada. Ficou fantástico, sensacional. Agrada os paladares, com certeza. Muito bom, Luísa. E outras receitas que você tem, então, Sim. você sempre faz uso delas em casa, assim, para a família. E também, né, na formação dos nutricionistas. Então, a minha área de atuação, né, eu ajudo a formar nutricionistas, ensinando o preparo correto dos alimentos, a importância, né, de resgatar essas tradições para a promoção da saúde, né, relacionada à alimentação com a promoção da saúde. Então, o Guilherme mencionou aí o laboratório, né, o laboratório simula cozinhas domésticas, né, Guilherme? Onde a gente realmente ensina os alunos, né, as técnicas corretas. Então, trabalho na área de gastronomia funcional, então, né, a área de processamento de alimentos. Então, juntou, né, a toda minha experiência de vida, tudo que eu passei na minha infância, né? Cresci com isso, que eu gosto de fazer em casa e trabalho com isso também. Então, está sendo bem interessante e isso tem despertado o meu interesse aí pelos alimentos fermentados, porque a gente vê muitas pesquisas atualmente mostrando, né, a relação entre o consumo desses alimentos com a promoção da saúde. Fiz bem, então, de te convidar para o projeto, né, Luiz? Porque a gente tem o know-how ali da microbiologia, né, de como, né, manipular esses micro-organismos para produzir alimentos, bebidas diferentes, né, a partir do processo fermentativo. E a Luísa tem aí toda a expertise aí na área, né, da produção desses alimentos, nas formulações, né, Luísa, que é a sua área de pesquisa. Então, eu acho que eu fiz a escolha certa para parceria desse projeto Fermentamóvel. Agradeço mais uma vez, né? E é interessante extrapolar as 4 pilastras da UFV, né? Então, levar para a população todo esse conhecimento é muito bacana. Isso vem ao encontro da curricularização da extensão, né? Que nós estamos trabalhando aí nos cursos de graduação. Então, desejo vida longa ao Fermentamóvel. Muito bom, Luísa. Obrigado pela parceria, viu? E a gente está aqui falando de alimentos fermentados, mas a gente ainda não definiu uma coisa importante, que é a fermentação. Então, acho que agora a gente começa a falar um pouquinho do que é, na verdade, fermentação, como esse conceito se aplica, né, à produção de alimentos e bebidas. E uma coisa muito curiosa, Luísa, é que a gente sempre teve um conceito clássico de fermentação, que era um conceito bioquímico. Então, a bioquímica diz que, né, a fermentação é um processo anaeróbio gerador de ATP. ATP, né, para quem não sabe do que se trata, é a molécula energética ali que todas as células dos seres vivos ela precisa dessa molécula para manter o funcionamento do organismo, né? Só que quando a gente pensa nessa definição, né, que é um processo anaeróbio, que a anaerobiose é uma condição de ausência de oxigênio, né, ou de concentrações, quantidades muito baixas de oxigênio. Esse conceito, Luiz, ele não se encaixa muito bem para todo tipo de alimento fermentado. Então, quando a gente fala de uma fermentação de um leite fermentado, ou até mesmo de alguma bebida alcoólica, tudo bem, né? Essa definição bioquímica, ela funciona. Mas para outros tipos de alimentos que precisam, né,
de oxigênio. Então, se a gente pensar num alimento produzido por um fungo filamentoso, ou como o pessoal costuma falar, os bolores, né, os mofos, esses micro-organismos eles precisam de oxigênio para se multiplicarem, para crescerem, para produzirem as enzimas e para transformar aquele ingrediente, né, aquela matéria-prima, num produto fermentado. Se a gente pensar, por exemplo, no molho de soja, cai dentro, né, dessa questão. Se a gente pensar no tempê também, que é um alimento fermentado indonésio, né, também à base de leguminosa, essa definição bioquímica já não funciona. Então, alguns anos atrás, em 2019, um painel de especialistas, os maiores nomes envolvidos, né, com pesquisa da área de fermentação de alimentos, eles criaram uma associação, que é a International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, que é, traduzindo, né, é a Associação Científica Internacional para Probióticos e Prebióticos, e eles falaram assim, nós precisamos redefinir o que é a fermentação. Tá? Então, a partir nessa nova definição, né, que eles propuseram, foi que a gente tenha a definição de alimento fermentado que a gente tem hoje, né? Que é todo aquele alimento que é obtido a partir do crescimento de micro-organismos, crescimento controlado, né? O crescimento desejado desses micro-organismos, e também a partir da atividade das enzimas que são produzidas por esses micro-organismos durante o processo produtivo. Tá? Então, essa definição ela veio para atender a todos os tipos de alimentos fermentados, então isso acaba se enquadrando muito bem, seja para alimentos fermentados ou para bebidas fermentadas, né, independente da sua matéria-prima utilizada. E eu acho que isso é um ponto muito importante, Luiz, porque é uma questão que as pessoas costumam colocar, né, e a gente costuma dar aula, né, e conversar muito com as pessoas, e existe um conceito um pouco romântico, assim, vamos dizer, que o processo de fermentação é uma espécie de deterioração interrompida. Então, não sei se você já ouviu falar disso. Tem muita gente que fala assim, a fermentação, ela surgiu quando o homem observou alguma coisa se deteriorando e interrompeu esse processo de deterioração. Né? É bastante sedutor você pensar nesse sentido, né? Interessante até esse ponto de vista, mas a partir dessa nova definição, isso cai por terra. Sim. Porque a fermentação, ela é um processo desempenhado pelo crescimento de micro-organismos, pelo crescimento desejado, controlado. Sim. Então, se a gente pensar num produto que está se deteriorando, que a gente esquece muitas vezes, né, em cima no cantinho ali da pia ou no fundo da geladeira, esse alimento vai se biodeteriorar. Então, a gente não tem nenhum tipo de controle das condições, né, de temperatura, de acidez daquele meio, do tempo, né, necessário para esses micro-organismos se multiplicarem. Então, isso está totalmente fora. Quando a gente fala de um crescimento controlado, a gente está falando, vou aplicar aqui uma técnica que vai me dizer, olha, esse micro-organismo vai crescer nessa temperatura ideal para gerar aquelas características de interesse que a gente tanto deseja, né? Então, por exemplo, quando a gente vai produzir um chucrute, a primeira coisa que a gente faz é colocar sal. Sim. Porque esse sal vai inibir os micro-organismos indesejáveis que a gente não quer que cresçam e vai selecionar aquelas bactérias láticas que gostam, né, dessas concentrações maiores de sal. Então, essa definição ela veio como um pulo do gato, né? Ela acabou enquadrando vários alimentos e tirando um pouco essa ideia de que a fermentação é uma espécie de deterioração, e isso acaba até criando um pouco de receio nas pessoas de consumir e de muitas vezes até provar alguns alimentos, né? Porque muitos alimentos têm um cheiro característico, né? Tem o próprio processo, né, de fermentação. Isso, o próprio processo gera odores que são típicos, né, do produto, também, né, dependendo do tipo de produto, um sabor mais ácido, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam associando isso com o processo de deterioração e não tem absolutamente nada a ver. Então, a importância, então, desse projeto, né, para levar essas informações. E, Guilherme, você tocou num ponto aí, então, precisa realmente ter o controle desse processo. E gostaria de destacar a questão das boas práticas, né? Porque você mencionou, precisa adicionar sal para controlar o crescimento dos micro-organismos desejáveis ali. Mas não podemos esquecer das boas práticas em todo o processo para você ter garantia da qualidade desse produto, né? Afinal de contas, a gente quer promover saúde por meio da alimentação, né? Exatamente. E quando a gente observa aí algumas situações em que as boas práticas não são levadas em conta, né? A gente pode ter contaminação por outros micro-organismos, né? E produção de toxinas que podem desencadear algumas doenças
um risco, né? Então é muito importante, muito bacana, né, essa ciência itinerante levar essas informações à população. Exatamente. Então, nesse projeto, a gente pretende, dependendo do público-alvo, falar sobre uma escola, sobre a microbiologia de um processo, né? Mostrar para algum produtor o que ele pode fazer para melhorar, né? Quando a gente fala de boas práticas, a gente está pensando naquelas práticas, né, que são necessárias para que a gente produza um alimento de qualidade, um alimento que não confira risco para a saúde de quem for consumir. Então, tudo isso meio que se encaixa dentro da ideia do Fermenta Móvel. A gente quer levar justamente esses conceitos para as pessoas, né, para o nosso público-alvo. E aí, Luiz, me lembrei de uma coisa agora muito importante, né? Eu falei dessa associação aí internacional, né, científica, para probióticos e prebióticos, aí vem esses termos, né, que geram muita confusão, né, Luiz? Então, probiótico, prebiótico, as pessoas acabam confundindo um pouco essas coisas. A gente tem uma questão muito importante dessa confusão que se faz em relação aos alimentos fermentados como sendo todos probióticos, não é bem assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, né? O que é a diferença de probiótico, o que é um prebiótico e como que a gente pode associar esses conceitos aos alimentos fermentados. Muito legal essa pergunta, né? Porque a gente vê até mesmo no mercado, né, vários produtos usando o termo probiótico, né? E o que significa isso? Bom, mas vamos começar então explicando o conceito de pré-biótico, né? Pré, que vem antes. Então, o que seriam os pré-bióticos? Seriam os substratos, compostos, né, que serão utilizados por micro-organismos presentes ali no hospedeiro, né, presentes, por exemplo, no nosso trato gastrointestinal, que vão fermentar esses produtos, né, vão utilizar esses produtos para o crescimento deles, né, e gerar várias substâncias que têm efeitos benéficos no organismo. Bom, exemplos de pré-bióticos, né, na nossa alimentação. Então, a gente tem, por exemplo, a aveia é um alimento rico em beta-glucanos, né? Nós temos FOS, que são fruto-oligosacarídeos e inulina presente no alho, na cebola, na batata Yacon, né, que é muito interessante. Então, assim, os alimentos, de uma forma geral, né, eles contêm essas substâncias. O feijão, né? O feijão, gente, é um alimento, assim, muito nutritivo, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas ele é considerado um marcador da alimentação saudável, sabe? Então, o Ministério da Saúde, a gente tem um formulário, né, para avaliar a alimentação das pessoas. Sim. E consumir feijão é um marcador da alimentação saudável, né? Isso vale para o Brasil, né? Porque a gente consome bastante. Para outros países tem também essa relação? Também, né? Porque tem as leguminosas de uma forma geral, né? E o feijão aqui, porque a gente tem uma grande produção e faz parte do hábito, né, da população. Então, a gente encontra esses pré-bióticos, né, naturalmente aí nos alimentos. Temos também os compostos polifenólicos, né, presentes nas frutas, legumes, verduras. Então, ter uma alimentação variada é importante para oferecer, né, esses compostos que atuam como pré-bióticos. E probióticos? Então, probióticos, né, já seriam aí os micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, vão conferir um benefício à saúde, né? E tudo precisa estar, né? Para usar o termo probiótico, precisa ter evidências científicas comprovando o efeito benéfico desses micro-organismos, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, né? Que é o órgão do governo aí responsável por regulamentar os produtos, né? E as marcas que podem utilizar os produtos e as diferentes marcas que podem utilizar esse termo, inclusive nas embalagens dos alimentos, né? Então, tem todos os critérios e tem que realmente comprovar cientificamente, né? Relacionar a gestão desses micro-organismos e seus efeitos na saúde. Isso é muito importante, né, Luiz? Então, como isso gera muita confusão e é muito comum a gente ouvir que o alimento fermentado é um alimento probiótico. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, para de falar que aquele alimento é probiótico, né? A gente está meio que deixando um pouco de lado esse tipo de colocação, porque para falar que o alimento é probiótico, a gente tem que comprovar que existe uma cepa de micro-organismo ali naquele alimento em grandes quantidades e que esse tipo de micro-organismo vai causar algum benefício para a saúde de quem consumir aquele produto de maneira regular, né?
e controlado. Então, gente, não esqueçam dessa ideia de que alimento fermentado é probiótico. Por que não precisamos ficar tão focado nisso? Claro que ser probiótico é bom, né? Sim. Ter ali uma quantidade grande de micro-organismos, quando a gente ingerir esses micro-organismos vivos, vai trazer um benefício, né, para a saúde, ok. Mas nós temos muitos alimentos que a atividade do micro-organismo, ela já se deu ali no produto. E por mais que a gente processe depois esse alimento, se a gente aplicar, por exemplo, uma determinada temperatura que vai inativar esses micro-organismos vivos, os compostos que foram produzidos por esses micro-organismos vão continuar no alimento, né? E muitos desses compostos são benéficos. Na verdade, muito dessa atividade benéfica para o nosso organismo vem desses compostos que já foram produzidos durante o crescimento, né? Durante a fermentação pelos micro-organismos. Então, é preciso desmistificar um pouco isso. Tá? Probiótico é bom? Probiótico é bom, mas todo esse conjunto de substâncias, de ácidos, né, de antimicrobianos, de antioxidantes, que são gerados pela atividade dos micro-organismos nos ingredientes dos alimentos e das bebidas, parte dessa atividade benéfica que a gente quer está, né, relacionada à ação desses compostos. Né, Luiz? Sim. E aí, então, né, tem um termo que a gente tem visto muito ultimamente, é o termo de pós-bióticos, né? E mostrando realmente, muitas pesquisas atualmente têm sido publicadas, né? Acho que tem muitas sendo conduzidas, né? Muitas outras virão exatamente para esclarecer isso, né? A importância desses outros compostos que têm efeitos benéficos no organismo. E é interessante, né? Porque às vezes a gente utiliza um alimento que é fermentado, por exemplo, eu gosto muito de fazer, reaproveitar às vezes o soro, de um queijo, né? Para fazer uma quitanda mineira muito típica aqui na nossa região, a broa, né? O próprio iogurte, a coalhada para fazer quitandas. Então você vai ter ali, durante o preparo desses alimentos, né? Durante a cocção, você vai ter altas temperaturas que vão matar os micro-organismos, né? Mas outros compostos são resistentes ao calor e vão estar presentes, né? Vão agregar nutrientes e vão agregar também um sabor diferenciado, a textura fica diferenciada, né? Então, assim, incluir os alimentos fermentados na alimentação é muito bom, é bem interessante, né? Porque você consegue aproveitar, né, os outros compostos também ali presentes e que têm efeitos aí benéficos na saúde. Se a gente pensar no pão, né, Luísa, que é um clássico, né? Os micro-organismos, se a gente pensar no pão de fermentação natural, que tem aquela microbiota mais rica, né? Não é só a levedura, a gente tem bactéria láctica ali também, tem bactéria cética, né? Uma complexidade maior desses micro-organismos. Eles vão fermentar a massa, produzir compostos, né, relevantes ali. Quando a gente compara um pão de fermentação natural com um pão tradicional, né, tem muita diferença em relação, né, à presença de fenólicos, de outros compostos que são muito interessantes, né, redução do potencial alergênico, isso já, alguns estudos têm demonstrado isso. Então, o efeito já está ali. Quando você assa o pão, esses micro-organismos vão, né, eles são inativados, né, pelo calor, mas o benefício da fermentação ele continua ali no produto. Então, acho que isso é um exemplo, talvez, para as pessoas entenderem dos exemplos mais clássicos aí, quando a gente está falando desse tema. Bom, gente, agora nós vamos para o quadro Fermenta na Rua. Então, a nossa equipe foi até as ruas aqui de Viçosa e a ideia desse quadro, a ideia é repetir sempre nos próximos episódios desse nosso podcast, é ir até a rua, levar alimentos para as pessoas experimentarem e ver a reação dessas pessoas, como é que é, se as pessoas gostaram, se elas não gostaram. Então, a gente espera aí ver algumas situações muito curiosas. Então, vou pedir para o Ian rodar para a gente. Fermento na Rua, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Jackson. Somos da equipe do projeto Fermenta Móvel. Estamos aqui em Viçosa, Minas Gerais, para abordar pessoas para saber o conhecimento sobre os alimentos fermentados e se as pessoas gostam ou não desses alimentos. Sabemos que alguns alimentos fermentados fazem parte da dieta de nós brasileiros, como pães, queijos, iogurtes e aquela cervejinha gelada para tomar em um dia de sol como hoje. Mas será que todos os alimentos fermentados são bem aceitos pelo paladar dos brasileiros? Vem com a gente descobrir isso. Então aqui a gente está com um produto fermentado. Você já falou que consome alguns produtos fermentados. E hoje a gente está aqui com a kombucha. Você já ouviu falar de kombucha? Já ouvi falar. Já experimentou? Não.
Então você vai experimentar agora e você vai falar a sua avaliação sensorial, né? O que é que você vai sentir provando esse alimento fermentado. Suspense. E aí, você gostou da kombucha? O que é que você sente quando você toma esse Sério? refresco, Tá né? pensando. Esse produto fermentado? O cheiro e o gosto dele é bem diferente, mas assim, é uma coisa que você consegue beber tranquilo. Você consumiria com frequência? Não sou muito de produto fermentado, entendeu? Assim, uma coisa diariamente, acredito que não, mas de vez em quando sim, sim. Eu acho que mais por uma questão também de acostumar com o gosto. Isso mesmo. O cheiro é bem diferente. Quando você cheira, você sente que é, de repente, algo mais forte, mas é bem suave. Ok. Dá pra poder beber, sim. Dá pra poder beber. Dá, sim. Gostou, então? Gostei. Qual que é seu nome? Fábio Júnior? Você aceitaria provar um Aceito. quiche? Fábio Júnior. Quinte. Ó, isso aí é... O Eu que adoro, você mas- achou do sabor? Um pouquinho apimentado, mas é gostoso. Você consumiria no seu dia a dia? Consumiria, com certeza. Cairia bem com uma saladinha. Uma saladinha? Ó, Você já acha que ele é feito de quê? acertou na mosca, hein? Ah, pimenta, Pimenta. parece cebola, eu acho. Vai a selga. E você acha de qual país que é esse alimento fermentado? China. Ah, É não da é dorameiro Coreia. esse não, hein? É um alimento típico da Os Coreia. dorameiros sabem tudo de... Bem peculiar de o Coreia, sabor, de quinte, né? estão Que super vai- ligados. Pimenta, acelga, temperos. Você acha que a fermentação, ela auxilia no prazo de validade dos alimentos? Sim, acho que sim. Por que você acha isso? Parece que preserva mais. Né? Exatamente, verdade. A fermentação, ela auxilia na extensão do período de shelf life dos alimentos. Bom dia, como é que você se chama? Bom dia, Matheus. Como a gente já falou, a gente faz parte do projeto Fermenta Móvel e hoje a gente está abordando pessoas aqui sobre alimentos fermentados. Você já consumiu algum alimento fermentado? Sim, Quais? faz parte da rotina, né? Cerveja. ó, Cerveja já tá ali, tô Doces vendo em que ele... geral, alguns queijos, né? Iogurte também, Iogurte, pães, aquela isso. cervejinha, né? Cerveja sem glúten, né? Sem glúten. Então aqui a gente está com um alimento, o chucrute. Você já ouviu falar de chucrute? Não. É um alimento fermentado também, que é proveniente do repolho fermentado. Então aqui a gente vai Vamos deixar ver. uma prova para você experimentar e você vai falar o que você Temos achou um chucruteiro desse aí, produto. mano. Tá, joia. Bom, Bom? muito bom. Gostou. Deu Então pra aqui a perceber a gente tem o crocância repolho dele. fermentado. Esse repolho fermenta por mais ou menos 14 Mas dias. curtiu. Então a gente consome esse alimento, né? É uma fonte rica em nutrientes, Uhum. né? Através do processo de fermentação. Muito bom. Virou fã. Gostou. Gostou. Gostou, ó. Tá comendo Olá, tudo? tudo bem? Qual que é seu nome? Alexandre. Então, Alexandre, hoje nós vamos provar alguns alimentos fermentados. Você costuma consumir os alimentos fermentados no seu dia a dia? Muito pouco. Quais que você consome? Queijo. Queijo, Só né? queijo. Só Você é queijo, mineiro. né? Inclusive, hoje é um queijo, né? Um queijo bem diferente. Você gostaria de provar? O que você achou do sabor desse queijo? Muito bom. Muito bom. O que você acha que é esses traços azuis que estavam no queijo? É fungo? Fungo, né? Ah, isso aí Você tem sabe. alguma... sente nojo ou Não. alguma restrição desse Não, alimento? não. Bom dia, estamos aqui com... O Guimba VL. A gente hoje trouxe um alimento fermentado para você provar aqui. Você sabe o que é alimento fermentado? Já consumiu algum alimento fermentado? Bom, eu como de tudo, né? Então, tipo assim, eu Ah, acho que eu já esse- comi isso sim, mas a gente esse vai come gostar. de novo, não dá nada não. Isso mesmo. Você já comeu pão, iogurte, Já. queijo? Tudo. É o que eu mais como. Já tomou cerveja também? De vez em quando é bom tomar uma de leve, né? Pra descer redondo, né? Você sabia que Sempre. tudo isso é alimento fermentado? Não. Então agora você sabe. Agora. E agora você vai experimentar o pão. Ai, meu Deus do céu. Seu ponto de fermentação Não é, não. natural, né? Vai não. Então você vai me falar o que é que você acha desse produto fermentado. Bom. Bom? Bom. Bom.
É do seu cotidiano? Não. Não. Você não come pão com muita frequência? De vez em quando. É raro, mas eu como. Eu como de tudo. É raro, mas acontece. É. Kombucha, tá bebendo? Ele experimentou os outros Acho que é kombucha. Deve ser. Olha, esse aqui eu nunca tomei não, tá? O que você achou? Ruim. Pra ser bem sincero, ruim. Ô, doido. Não fez sucesso. Não deu ibope a kombucha. Ruim demais, ô, doeca. Pega outra. Pega outra. Vai provar outro alimento agora. Medo. Horroroso, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta ao Hugo sobre a kombucha. Então, você acabou de experimentar a kombucha e a sua avaliação sensorial, você acha que a kombucha é um alimento alcoólico, uma bebida alcoólica? Esse negócio que eu acabei de beber? É. Com todo respeito, é assim. Você é especialista Então, é um em mito. bebidas A alcoólicas. kombucha não é considerada uma bebida alcoólica pelo seu baixo teor alcoólico, né? Então, até 0,5%. Então, não é considerado uma bebida alcoólica. Positivo. Mas quando eu fui beber aquele negócio ali, parecia que eu tava bebendo pinga, mano. Desceu queimando. Com todo respeito mesmo, tô falando sério. Não tô nem zoando, não. Exagero. Tô doido. Então, pra você acha que é uma bebida alcoólica? Pra mim, pra mim é, com todo respeito. Olá, tudo bem? Qual que é o nome do senhor? Marcelo. Então, Marcelo, hoje a gente vai provar alguns alimentos fermentados. Esse daqui é um alimento chamado quiche. Gostaria que você provasse? Tudo bem, agora. Foi com tudo. O que você achou desse alimento? Ótimo, o tempero tá muito bom. Vai. Você é acostumado a comer pimenta? Sim, adoro. Tá tranquilo. Quem quiser comer, pode comer, que tá saboroso, hein? Ó, vou comer mais, ó. Esse alimento você comeria Tá durante qual horário do seu espalhando, dia, na verdade? O dia que o tempero daqui eu comeria de manhã, no hora do almoço e na janta. Todos os horários, Todo então. horário. Você costuma comer algum alimento fermentado no seu dia a dia? Sim, costumo. Quais? Vários, tem pão, biscoito, bolo. E aí por diante. O que tem de fermentado pra mim é ótimo. Você gosta, então? Adoro. Como digitado, eu vou falar aqui na câmera, que pode não, mas ajuda pra soltar o gás também. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda, que eu como batata doce e deixo o pau quebrar. As pimentas. Bom dia, estamos aqui com... Larissa. Luana. Vocês já experimentaram ou conhecem alimentos fermentados? Não que eu saiba. Não que a gente saiba. Vocês consomem pães, queijos, iogurte? Sim. É mais ou menos. Então tudo isso é alimento fermentado. E hoje a gente está aqui com kombucha. Vocês já ouviram falar de kombucha? Já ouvi, mas nunca provei, não. Nunca ouvi falar. Pois é, a kombucha é uma bebida fermentada. É um dos alimentos fermentados que a gente está trazendo aqui para vocês. E agora vocês vão experimentar e falar a reação de vocês quando provar esse produto. Estão desconfiados, ó. E aí? É meio azedinho, mas é gostoso. Tem tipo vinagre. Lembra bem vinagre gostoso. de álcool. Não, muito gostoso. Vinagre de maçã. Isso, Vinagre de maçã. Esse aqui parecia um suco de limão com gás. Mais Igualzinho. 2 kombucheiras aí, hein? Eu gostei. Muito bom mesmo. Vocês colocariam nas refeições de vocês, se vocês consumiriam com mais frequência esse produto, se tivesse oportunidade? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Não, é muito Não, tranquilo. Não é azedo, não. Tipo assim, super tranquilo pra beber. Gostei bastante. E agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vou fazer um quiz com vocês aqui e eu quero saber a resposta de vocês. Então, vocês acreditam que todos os alimentos fermentados são probióticos? Acho que sim. Mito ou verdade? Verdade. Errado. Não, nem todos os alimentos são probióticos. Nem todos os fermentados possuem micro-organismos probióticos. O pão, por exemplo, o pão tradicional que a gente conhece, tem uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. E essa Saccharomyces, geralmente utilizada, o fermento comercial, ela não é probiótica. Então, nem todos os alimentos fermentados possuem probióticos em sua composição. Qual que é o nome da senhora? Maria José. Maria José, fiquei sabendo que você queria provar quiche. Isso. Você conhece esse alimento da onde? Então, eu já ouvi falar, eu sei pouco a respeito, né? Mas eu tenho interesse, sim, em provar o quinti. Hoje a gente tá com quiche, então, e ela vai provar. Tá muito bonito. Tô com expectativa boa aqui. Palmas pra quem fez esse quinte aí. hein? Vamos lá. O que você achou do sabor?
É bom. Muito apimentado? Não, eu até tinha essa preocupação, mas ele tem a pimenta sim, mas é saboroso, bom. A quantidade certa de pimenta eu gostei bastante. Você consumiria ele no seu dia a dia? Consumiria sim. No almoço, janta, em qual cardápio? Eu acredito que nas principais refeições, tipo almoço, jantar, sim, eu consumiria. Você acredita que os alimentos fermentados, eles auxiliam na digestão, absorção de nutrientes? Sim, eu acredito. Eu acredito pela presença dos micro-organismos, né, que a gente vai ingerir, que vai estar cooperando ali no equilíbrio da microbiota intestinal e favorecendo a biodisponibilidade de nutrientes e proporcionando outros benefícios também. Certo. E você consome quais alimentos fermentados no seu dia a dia? Então, eu quase não consumo alimentos fermentados, até tenho procurado saber mais sobre isso, pretendo fazer curso na Semana do Fazendeiro, porque eu pretendo incorporar na minha alimentação diária, sim. Quais alimentos que você consome? Yakult, eu estou preparando em casa um chucrute também, estou começando agora, eu tenho interesse, mas por enquanto são esses assim mesmo, iogurte, Yakult, poucas coisas. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. E queria saber se vocês ficaram com vontade de experimentar esses alimentos fermentados que mostramos aqui. Quem sabe a gente se encontra na próxima. Até mais. Bom, muito bom, né, Luísa, ver a reação das pessoas. Muitas delas já conheciam algumas coisas, mas aquelas pessoas que não conhecem sempre tem esse elemento de surpresa, né? Principalmente quando é um nome diferente do produto, uma kombucha, né? Ou o próprio kimchi, né? Que tem ficado mais famoso agora por conta da cultura pop coreana, né? Mas de início as pessoas tendem a ficar um pouco receosas com o que elas estão experimentando, né? E isso é um fenômeno compreensível, mas foi um pouco disso, né? De ver a reação das pessoas, no meu caso dos alunos, né? Das pessoas que faziam os cursos que a gente ministrava, que me deu esse insight de falar, então as pessoas têm que conhecer esses produtos, né? Se isso não chegar até essas pessoas, né? Elas nunca vão ter a oportunidade de experimentar. E é interessante como essa coisa do gosto, né, Luiz, de como a gente constrói esse gosto, né, ao longo da nossa vida, né, como a gente vai desenvolvendo esse paladar, isso tem um reflexo muito grande no que a gente consome, e isso pode refletir também na nossa saúde, né, que depende muito da dieta que a gente tem. Então, esse fenômeno é um fenômeno complexo, a gente não vai abordar aqui, mas seria muito interessante fazer algumas colocações em relação a isso. Então, algumas pessoas, toda pessoa tem aquelas características que a gente fala que são idiosincráticas, né? Idiosincráticas é um nome complexo, um pouco difícil, mas é tudo que está relacionado ao próprio indivíduo, né? Então, a gente já tem alguma aptidão para determinados produtos, por exemplo. Né? Desde criança, tem crianças que já gostam de alimentos com sabores mais complexos, por exemplo. Tem aquelas crianças que já gostam, né? Tem aquele gosto mais pro açúcar ou pro sal, para um paladar um pouco mais menos complexo, vamos dizer assim. Então é muito comum a gente gostar de alguma coisa quando a gente é criança e depois ao longo da nossa vida a gente vai pensando, né? Nossa, eu não gosto mais daquilo que eu gostava, né? Ou o contrário também, né? Exatamente. Criança não gosta de muita coisa, claro que depende muito da cultura que se tem em casa, né? Do estímulo, né? Que a família oferece durante a infância, mas tem muita criança que não gosta de um gosto mais amargo, por exemplo, e ao longo da vida a gente vai desenvolvendo e aprendendo, justamente. Eu acho que esse é o pulo do gato. Né? A gente vai sendo submetido, né? A gente vai experimentando, a gente vai provando ao longo da nossa vida. Tem até alguns estudos que falam, né, que se você provar X vezes um determinado produto, você começa a sentir algum tipo de, né, de afeição, você começa a gostar daquilo. Então tem vários estudos também refletindo um pouco disso. E então essa construção do que a gente gosta de consumir, né, Luísa, vem muito dessas nossas experiências ao longo da vida, né? Isso mesmo. Então, como você falou, é importante experimentar, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda variar a alimentação. Experimentou uma vez, não gostou, mas tente uma próxima vez, né? Procure associar com outro tipo de alimento. Então, é um processo mesmo, né? De educação, né? Alimentar, e a gente trabalha muito com a reeducação alimentar também, quando as pessoas têm resistência a alguns alimentos, né? Então, buscar, mostrar, apresentar esse alimento de outras formas, né? Uma questão também que é muito interessante
é cozinhar mais, porque quando você prepara o alimento, você aprende, né, você tem um novo olhar para aquele alimento, né? Eu uso muito essa estratégia, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, né, 2020, 2021, eu fiz isso com minhas filhas. Então, alimentos que elas tinham resistência para consumir, Sim. Peguei meus livros de receitas, né? E elas já tinham sido alfabetizadas, então elas foram aprendendo mesmo a gostar de vários alimentos que tinham resistência quando passaram a cozinhar junto comigo, né? Eu acho que o tocar também traz essa reflexão que muitas vezes, quando a gente compra uma coisa industrializada meio já pronta, né, só para esquentar, quando a gente bota a mão, né, e mexe com os ingredientes, manipula aquilo, acho que de uma maneira inconsciente a gente vai, né, refletindo sobre essas questões, do que está por trás do preparo, né, que é o ato de cozinhar, né? Tem um livro muito interessante, que é o livro Cozinhar, do Michael Pollan, que é um jornalista americano, e ele puxa um pouco, ele fala um pouco disso, né? Eu achei muito interessante. Tem uma passagem que eu li há um bom tempo já esse livro, mas tem uma passagem que eu fiquei refletindo muito depois em relação a isso. Ele dá um exemplo assim, quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma referência, né? Sim. Liga pro amigo lá que acabou de reformar, que acabou de construir, e fala assim, fulano, você tem algum pedreiro, algum pintor para me recomendar, porque eu quero fazer o melhor na minha casa. Ou quando a gente vai, não conhece, muitas vezes chega numa cidade nova, né, não conhece médico nenhum, então, né, se quiser um dentista, sempre pede uma referência para um amigo da cidade, né? E aí na hora de comer, né, Luísa, a gente perde um pouco dessa reflexão. O que a gente está botando dentro do nosso corpo? Sim. Né? É uma loucura pensar nisso, né? Como a gente se preocupa demais com algumas coisas e com a alimentação, que é uma coisa diária nossa, de todo dia a gente está ingerindo, né, um monte de coisa, botando coisas para dentro do nosso corpo e esses compostos vão ser absorvidos, né, para o bem ou para o mal, e muitas vezes a gente não para refletir no que a gente está comendo, né? Então, eu acho que esse ato de cozinhar, ele traz um pouco essa reflexão, mesmo que de maneira inconsciente, sim, com né? Para a importância de a gente saber o que a gente está consumindo, né? Não, e é interessante realmente porque tem um ditado que diz que cozinhar é um ato de amor. Sim. E realmente, né? Quando a pessoa cozinha, ela faz escolhas mais saudáveis, né? E isso já está sendo comprovado nas pesquisas, né? E Guilherme, a gente tem um documento oficial do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Um documento que esse ano de 2024 está completando 10 anos, porque ele foi publicado, né, em 2014, o Guia para Adultos, porque a gente tem também a versão do Guia Alimentar para Crianças, que é de 2019. E eu acho bacana trazer algumas informações desse guia aqui nesse episódio. Peço licença para falar. Claro, não. E é um documento de referência, né? Sim, no mundo inteiro, né? O guia brasileiro, ele é muito citado, ele é uma referência para outros países também, né? Sim, ele é muito elogiado, né? Inclusive, assim, tem inspirado guias de outros países, né? Vou até aproveitar, já que a gente está falando de alimentos fermentados, porque tem o guia indiano, né, que dos guias alimentares é o que dá mais ênfase aos alimentos fermentados. Sim. E o guia indiano, recentemente, agora em 2024, teve uma atualização. É mesmo, não sabia. Não. E ele usando, né, a classificação nova que a gente tem no guia do Brasil, né? Então o guia indiano incorporou. Então, mesmo. Só para... E o que tem nesse guia, Luiz, para as pessoas que não conhecem ainda? O que diz esse documento e qual que é a relevância dele? Então ele tem todas as diretrizes e orientações para a promoção de uma alimentação saudável, né? Então é interessante porque o que o guia traz como regra de ouro? A gente precisa priorizar na nossa alimentação os alimentos in natura e minimamente processados e as preparações culinárias, aí vem a questão do cozinhar, né? Em detrimento aí aos alimentos ultraprocessados. Então vamos entender esses conceitos. O que seria alimentos in natura? São os alimentos que são da forma como a gente encontra na natureza, né? As frutas, os vegetais, que você vai na feira, compra na feira. E os alimentos, o que seria minimamente processados? Os alimentos in natura, eles têm uma vida de prateleira curta, né? É durabilidade, né? Durabilidade curta. Então, alguns processamentos mínimos, por exemplo, secar,
descascar, né? Retirada de partes não comestíveis, moer, triturar para poder facilitar o processo de mastigação. E o guia traz até a fermentação como um processamento mínimo, que pode ser aplicado, né, nesses alimentos in natura, visando aí prolongar a vida útil dele. Né? Então, a base da alimentação deve ser com alimentos in natura e minimamente processados. Né? Quando você adiciona sal ou açúcar, né, também pensando na conservação desses alimentos, a gente já tem o alimento processado, que pode fazer parte da alimentação, né, pode fazer parte de refeições, desde que contenha ali os alimentos in natura e minimamente processados também. E evitar os alimentos ultraprocessados. Então, o que seria isso? Né? Alimentos que é importante a leitura dos rótulos, porque os alimentos ultraprocessados, ele contém vários componentes que não estão presentes, por exemplo, nas nossas cozinhas domésticas, tá? Então, com relação à leitura do rótulo, é importante destacar, né? Os alimentos vêm na ordem decrescente. Então, o primeiro alimento é o que tem maior quantidade naquele alimento, né? Naquele produto. Primeiro ingrediente, desculpa, é o que tem maior quantidade naquele produto, né? E o alimento ultraprocessado, ele tem, né, vários aditivos, conservantes, corantes, né? Geralmente são alimentos que têm muito açúcar, muita gordura, muito sal, e que já está comprovado, né? Já está comprovado que esses compostos precisam ser moderados, pensando aí na qualidade, na promoção da saúde e na qualidade de vida. Então, Guilherme, o guia, o nosso guia, né? Ele cita a fermentação, né? Como um processamento. Então, por exemplo, na página 28 do guia, né? Estou com uma colinha aqui. Ele fala o seguinte, que o leite pode ser fermentado e consumido na forma de iogurtes e coalhadas. Aí eu gostaria de chamar a atenção, né? Então, quando a gente fala aquele iogurte caseiro, que, né, também está muito na moda o iogurte infinito, né? As coalhadas, para as pessoas realmente assim, resgatarem isso. Priorizar esse tipo de alimento, né? Evitar iogurtes industrializados que têm muitos aditivos. Hoje a gente tem observado que os laticínios, eles têm investido em produtos mais saudáveis, sabe? Então, muito importante a leitura aí dos rótulos, né? Então, a gente já vê algumas marcas, por exemplo, com corantes naturais, sabe? Então, vale a pena. Eu acho que é uma demanda também que está crescendo, né? Por esses alimentos com cada vez menos ingredientes, né? Sim, cada vez menos aditivos, né? Mas, quem puder fazer, é interessante preparar, né? O iogurte aí caseiro e adicionar, né? Pode adicionar frutas secas, pode adicionar, por exemplo, a aveia que nós comentamos aqui, que tem pré-biótico, né? Então, você vai ter ali vários compostos que em sinergia vão trazer vários benefícios aí para o indivíduo. Ô, Luísa, então o pão ele está presente na nossa vida, né? Praticamente todo mundo come aquele pãozinho, né? No café da manhã, principalmente, né? Típico do brasileiro. O que o guia diz do pão a gente pode consumir? Quais são as recomendações aí para um pão que é um alimento fermentado clássico? Isso. Então, o guia, inclusive, ele traz, né, o exemplo do pão, o pão feito, Guilherme, com água, farinha, fermento e sal, né? Para controlar o processo ali fermentativo, inclusive. Então, esse pão, ele é classificado como pão, como alimento processado, e ele pode sim fazer parte da alimentação, né? Claro que a gente menciona a água, né? Mas pode usar outro líquido também, o próprio leite, né? E ele traz então como alimento processado e que pode ser incluído numa refeição juntamente com os alimentos in natura e minimamente processados. Mas olha, um ponto muito importante, existem pães que são ultraprocessados, né? Então, vale a pena a leitura dos rótulos. Então, pães tipo bisnaguinha, pães de forma. Então, geralmente, né, a gente tem as formulações aí caracterizando um ultraprocessado e esses devem ser evitados. Aí, você me fez lembrar, na época da pandemia, né, ficou conhecida como pandemia, porque as pessoas passaram a fazer mais pães em casa, né? Aliás, Guilherme, daria um episódio interessante em falar de pães artesanais. Tá no radar, a gente vai radar? falar nos próximos episódios, depois a gente vai soltar os episódios ao longo do tempo, e um deles é sobre
fermentação natural, né? A gente vai falar um pouquinho desses pães tipo sourdough que a gente fala, que são esses pães fermentados por vários tipos de micro-organismos e resultam, né, em propriedades interessantes aí para o nosso organismo. Mas a gente vai falar sobre isso. Muito bom. Né? E a gente tem vários empreendedores, né? Sim, sim. Foi muito importante esse fenômeno também, né? Para a economia, assim, muita gente começou a produzir em casa, depois acabou empreendendo e abrindo estabelecimentos mesmo, né? Para vender os pães. Então a gente viu esse fenômeno no mundo inteiro e que no Brasil não foi diferente. A gente observou esse fenômeno da pandemia aí, que ficou conhecido no Brasil por esse nome. Muito bacana, né? Então fica o convite aí para vocês que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, resgatar alguma receita de família e cozinhar mais. Muito bom. Bom, gente, agora a gente vai para um quadro aqui do nosso podcast, que é o Fermenta Mundi. Então, a ideia desse quadro é a gente contar algum caos, alguma história relacionada, né, em algum momento da história que esteja relacionado, então, com o tema da fermentação de alimentos. E para esse primeiro Fermenta Mundi, Luísa, eu vou contar a história rapidamente aqui, né, do capitão inglês, né, o James Cook. Ele era um capitão muito famoso, ele é considerado o pai da Oceania, inclusive, né, ele fazia várias expedições. E tem uma curiosidade, né, sobre essas navegações muito prolongadas, que naquela época, no século XVIII, tinha muito problema de escorbuto, né, que é a falta de vitamina C. E muitos desses tripulantes eles acabavam morrendo durante essas viagens, que eram muito extensas, né? A alimentação num navio desse tipo ela é restrita, né? Principalmente naquela época, se a gente pensar, né? Não tinha muitas formas de se conservar os alimentos por muito tempo. E tem um fato muito curioso, diz a lenda, né, Luiz? Diz a história, né? Não sei se é verdade, mas faz todo sentido, que o James Cook ele começou a observar que os tripulantes holandeses, né, dos barcos holandeses, eles não tinham tanto problema de escorbuto. E aí ele começou a se perguntar por que os meus, né, tripulantes estão morrendo e os tripulantes dos holandeses não. E aí ele começou a pensar, a trocar uma ideia também e descobriu que os holandeses carregavam grandes barris cheios de chucrute. E eles consumiam esse chucrute, né, ao longo do tempo, e hoje a gente sabe que o chucrute tem um teor de vitamina C significativo, né? Então, esses tripulantes, eles tinham, existia essa prevenção do escorbuto, porque isso fazia parte da alimentação deles. Então, curiosamente, até a história diz que uma coisa é você querer que as pessoas comam, outra coisa é você fazer com que elas, de fato, comam. Então, esses tripulantes ingleses, eles não gostavam muito do sour, né? Que é do ácido, do chucrute. E aí o James ele teve uma ideia muito interessante, muito inteligente, um pouco, né, num primeiro momento, um pouco audaciosa, mas ele falou o seguinte, olha, vou dar o meu chucrute apenas para os chefes da tripulação, né, os que tinham a patente mais elevada. E as pessoas começaram a comer isso na frente dos demais, e isso gerou uma curiosidade, até mesmo uma indignação, né? Os tripulantes começaram a falar, mas por que eles estão comendo isso e a gente não tá, né, porque eles são melhores do que a gente? Então, essa ideia do James Cook fez com que os tripulantes se interessassem por comer aquilo e, então, semanalmente tinha sua dose de chucrute que era, né, oferecida para esses tripulantes e aí, hoje a gente sabe que muitos deles foram salvos, inclusive, por conta de consumir esse chucrute, né, que é o repolho fermentado, né, que tem vitamina C. E depois conta a história ainda que quando ele retornou de uma grande expedição, ele foi até condecorado, né, premiado pela realeza por ter salvado muitas vidas, né? Na época não se sabia por quê, hoje a gente sabe que era pelo consumo de chucrute. Então essa história é muito interessante para a gente pensar um pouco a respeito, né, de como esses benefícios são interessantes, mesmo que muitas vezes, né, na época, principalmente nas épocas mais antigas, não se sabia sequer da existência dos micro-organismos. Muito bacana ouvir essa história, né, envolvendo aí a fermentação. Vou aproveitar e complementar, tá? Que a gente tem também relatos de um médico escocês que nessa época também fez um experimento com limas. Não sabia, não. E mostrando então, né, a relação entre a vitamina C, né, uma substância presente aí nessas frutas frescas, né, essas frutas cítricas,
e a prevenção do escorbuto na época das grandes navegações. Então, vejam bem. Nessa mesma ideia, né? Com essa mesma ideia, né? Então, veja bem, você tem no processo de fermentação a preservação de um nutriente importante, né? E às vezes até mesmo a produção de outros nutrientes, de vitaminas, que vão ter efeitos semelhantes, por exemplo, a uma fruta fresca, né? Sim. Então, isso reforça ainda mais todos aqueles compostos que nós falamos no início, que estão presentes ali no processo que são produzidos durante a fermentação, né? E que vão ter um efeito aí benéfico no organismo. Muito bom. Qual a história verdadeira a gente não sabe, não tem nem condição de colocar aqui, né, Luísa? Mas são causos interessantes que a ideia, então, desse quadro aqui do Fermenta Mundi é trazer um pouquinho disso para o nosso podcast. E já pegando um gancho, nós estamos trabalhando na revista Fermenta Mundi. Então, se tudo correr bem, a gente vai, a cada 2 meses, publicar uma revista falando sobre fermentação de alimentos, contando essas histórias, convidando especialistas de diferentes áreas para falar de kombucha, para falar de queijo, para falar de pão. Então, a ideia é trazer também todos esses conteúdos relacionados à fermentação dos alimentos nessa revista Fermenta Mundi. Se tudo der certo, então, daqui um tempinho a gente vai estar soltando a primeira edição dessa revista que a gente está preparando com bastante carinho. Bom, para encerrar nosso podcast, então, a gente vai para a terceira parte e é um quadro que na verdade, um quadro que a gente ouvir vocês, né, que estão nos assistindo, que é o Fala Fermentador. Então, a gente vai abrir sempre uma caixinha de perguntas aí nas nossas redes sociais. Você pode mandar por e-mail também. Depois eu vou deixar todos os nomes aqui, os lugares para você encontrar essas informações. E então, a ideia é a gente responder algumas perguntas, né, da nossa audiência, do pessoal que está nos ouvindo. Para esse primeiro, né, Fala Fermentador, Luísa, o objetivo aqui, então, é responder algumas perguntas sobre o projeto Fermenta Móvel. Tá? Então, eu estou com algumas perguntas aqui que foram coletadas na nossa caixinha lá do Instagram. A primeira pergunta foi feita pelo Paulo Pedroso, de Viçosa, né? E ele perguntou quando começam as atividades com o Fermenta Móvel, né? Quando que isso vai começar a rodar, como que vai acontecer. E aí, Paulo, a gente tem a previsão de, em novembro, fazer o evento de lançamento. Então, se preparem, porque aqui em Viçosa a gente vai transmitir nas redes sociais também. Mas a gente vai realizar esse evento aqui em Viçosa. A gente está programando aí um evento bastante interessante. Então, lá a gente vai revelar esse carro para todo mundo e vai ter a primeira atividade do Fermenta Móvel. Então, em novembro. E a partir disso, então, vão começar as visitas oficiais aí para as demais cidades, as cidades vizinhas aqui da nossa região. A pergunta 2 é do Luiz Queiroz, também de Viçosa, né? O pessoal que está mais conhecendo até esse momento o nosso projeto. Então, logo mais a gente quer ver perguntas aí de outros locais, vocês que já estão conhecendo como é que vai funcionar o nosso projeto Fermenta Móvel. E o Luiz de Queiroz ele perguntou quais cidades nós pretendemos visitar. Aí, Luiz, é o seguinte, no início nós vamos atender aqui a região da Zona da Mata Mineira, tá? Então isso faz parte do nosso edital, a gente precisa atender essas cidades aqui mais próximas, mas depois a ideia é ir para outras cidades mais distantes, para outros estados, e quem sabe, né, Luiz, a gente vai para o Brasil todo, aí, levando um pouquinho dessa fermentação aí, dos benefícios da fermentação dos alimentos para todo o Brasil. Pergunta 3 da Letícia Pinheiro, também de Viçosa. E aí a Letícia está perguntando como agendar uma visita na minha cidade, né? Como levar o projeto para outras cidades. E aí a gente vai ter alguns canais de comunicação, então vocês podem entrar em contato diretamente com a gente pelo e-mail fermicro@ufv.br. Fermicro é o nome do laboratório, né, de onde esse projeto surgiu, ou acessar o nosso site www.fermentamovel.ufv.br. Além disso, né, vocês têm acesso aos links nas redes sociais, então vocês podem lá procurar pelo nosso perfil no Instagram, @fermentamovel, e lá vocês também vão encontrar muitas informações. A gente vai divulgar com antecedência o mapa das cidades que a gente pretende visitar nos próximos meses, né? E a última pergunta aqui é da Mariana Felicity, também de Viçosa. E a Mariana está perguntando o que esperar das atividades, o que vai rolar, o que vai acontecer, né? Quando o carro chegar na cidade, como é que vai funcionar. E aí, Mariana, é o seguinte, vai depender muito do público. Então, se você for professor de uma escola, por exemplo, você pode nos acionar que a gente vai até a escola fazer uma atividade com os estudantes. Se você produz algum tipo de alimento, é associado a alguma associação de produtores, por exemplo, né? Ou está juntando ali alguns produtores de kombucha, quer melhorar a produção na sua cidade, a gente vai lá com o veículo e pode dar uma capacitação, falar um pouquinho da fermentação da kombucha também para vocês. Ou se vocês estão organizando uma feira na sua cidade, né, com fermentados, está muito na moda agora, né? Está muito comum, né, Luísa, essa produção, esse tipo de evento. A gente pode também, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente cola o carro lá na feira de vocês
e leve um pouquinho também desse mundo da fermentação. Então vai depender muito do público, vai depender muito do público-alvo ali que a gente vai se relacionar nessas atividades do Fermenta Móvel. Bom, gente, o tempo passou muito rápido, pelo menos para mim, né, Luiz? Não sei, acho que para você também. Tá na hora da gente encerrar, então, esse episódio piloto, né, o primeiro episódio do nosso projeto Fermenta Móvel. Esse Fermenta na Estrada, então, vai trazer um pouquinho de como vai funcionar esse projeto, e a ideia é que quando a gente começar a fazer as visitas, a gente também vai contar, vai mostrar, vai filmar, vai mostrar para todo mundo como é que está acontecendo essas interações com o público. Eu acho que aí vai ser muito interessante, todo mundo vai, com certeza, se divertir bastante aí, vendo as atividades aí do nosso projeto. Eu queria agradecer demais, Luiz, a sua participação aqui nesse primeiro podcast. É um grande desafio para a gente, né? Para mim também está sendo. A gente fica sempre na sala de aula, né? Ali, né? Dá muito acostumado, muito habituado, aí quando a gente vem para sai um pouco dessa zona de conforto, né? Muito, às vezes é um pouco difícil, mas está sendo muito prazeroso. Espero que para você também tenha sido. E mais uma vez agradecer pela sua participação, né, como colaboradora no projeto. Você vai trazer muito dessa coisa da nutrição, né, da gastronomia, das preparações, que é isso que a gente precisa para disseminar a fermentação de alimentos para todo mundo. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui, né? Um prazer fazer parte aí da equipe do projeto e tenho certeza que o Fermenta Móvel terá vida longa, né? E vamos aí fermentar por esse Brasil afora, né? Guilherme é muito empolgado. Começando por Minas, né? Começando por Minas e depois para outros estados, com certeza. E parabenizar toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho, né? E dedicação. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, então siga-nos nas redes sociais, @Fermenta Móvel no Instagram. Nós temos também um canal no YouTube, Fermenta Móvel. Você pode procurar também pelo nosso canal no YouTube, onde a gente vai divulgar os podcasts completos. E aí nas redes sociais vocês vão ver algumas tomadas com um resumo, né, um pouquinho do que está rolando aqui no podcast Fermenta na Estrada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.